Om Agyanatimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulam Dhayate Girim Yadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shiru Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hoje é dia de Diva Goswami, é desaparecimento. Diva Goswami, um dos 6 Goswamis, a gente fala, Shirup, Sanatana, Bhatta Raghunath e Diva, Gopala Bhatta, Dasa Raghunath, Diva Goswami, um dos 6 Goswamis de Vrindavan, famoso dos 6 Goswamis, principais seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Diva Goswami tinha 3 irmãos, Rupa, Sanatana e Anupama. Diva Goswami era filho de Anupama, ou seja, era sobrinho de Rupa Sanatana, simplesmente isso. Simplesmente era sobrinho de Rupa Sanatana, filho de Anupama, que era outro associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu. Ele recebeu a bênção logo quando era bem criança. Ele recebeu as bênçãos pessoalmente de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Depois, ele era mais novo, claro. Ele era adolescente, ele foi para Navadvipa. O Chaitanya Mahaprabhu tinha partido desse mundo, Nityananda Prabhu estava lá e levou ele para o Parikrama, ver aquele Navadvipa Mahatma. E um dos livros de guia para o Navadvipa Parikrama é Nityananda Prabhu levando Diva Goswami para os locais de passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Lá ele encontrou com Nityananda, teve a fortuna de simplesmente fazer o Parikrama pessoalmente com Nityananda Prabhu, Diva Goswami. Depois, Nityananda Prabhu instruiu ele para ir para Vrindavan. Lá ele ficou sob a guia de Rupa Sanatana Goswami. Estudou antes em Varanasi, Bhaktisiddhanta, seguimos aí pode Chaitanya Mahaprabhu. Estudou os comentários do Vedanta Sutra dos Vaishnavas, Shankaracharya, para saber refutar. Aí foi para Vrindavan, ficou sob a guia de Rupa Sanatana, recebeu a misericórdia deles e escreveu Sat Sandharma. Nesse Sandharma ele explica Krishna Tattva, Bhakti Tattva. Bem filosófico esses textos. E todos ele expande em termos de filosóficos os ensinamentos de Rupa e Sanatana Goswami. Então, os mais importantes seguidores de Chaitanya Mahaprabhu são os 6 Goswamis, e um desses 6 Goswamis é esse, o dia dele hoje, Diva Goswami.
na nossa linha bastante importante, né? Jiva Goswami. Continuar aqui, o Gita 39, é isso? Capítulo 4. Confirmar aqui. Capítulo 4, verso 39. Shadava labhate jnanam tatpara samyatendriya jnanam labdha param santi achirendhi gacchati. Hoje eu não vou, podem seguir aí o rodízio. Me Portubala. Então, um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos está qualificado a obter tal conhecimento. E tendo-o alcançado, ele atinge rapidamente a paz espiritual suprema. Significado: esse conhecimento em consciência de Krishna pode ser obtido por alguém fiel que acredita firmemente em Krishna. Fiel é aquele que pensa que, pelo simples fato de agir em consciência de Krishna, ele pode alcançar a perfeição mais elevada. Esta fé é conseguida pelo desempenho do serviço devocional e pelo canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que limpa o coração de toda sujeira material. Além e acima de tudo, devem-se controlar os sentidos. Aquele que é fiel a Krishna e que controla os sentidos pode alcançar facilmente a perfeição do conhecimento na consciência de Krishna sem mais demora. De novo, conhecimento, aquele que controla os sentidos. É conhecimento comum ou teórico, qualquer pessoa pode adquirir, né? Se alguém quiser aprender, não precisa controlar sentido nenhum. Qualquer pessoa, pode ser, seja ela qualquer profissão, esportista, médico, advogado, ela adquire conhecimento daquilo e ela não precisa controlar sentidos para aquilo. Mas esse tipo de conhecimento que o Gita fala, chamado Bhagavata fala, é outro tipo de conhecimento. Conhecimento de que a gente não é o corpo e não é só saber, né? Conhecimento aqui significa realmente saber, na verdade, realmente experimentar, ou entender e vivenciar aquilo. E que controla, um dos sintomas disso é que controla os sentidos. Por aí a gente vê a dificuldade que é realmente conhecer as coisas do jeito que elas são. Um dos sintomas é que controla os sentidos. Ou seja, ela é um Goswami. Swami quer dizer sentidos, Goswami é que senhor de sentidos. A não ser que a gente se torna Goswami, a gente não é controlador de sentidos. A gente muitas vezes é controlado pelos sentidos, às vezes pode controlar, às vezes não controlar. Mas só o Goswami, Jiva Goswami, Rupa Goswami, eles controlam os sentidos. Ou seja, eles adquiriram conhecimento. Então, aquele que está dedicado ao conhecimento transcendental, que subjuga os sentidos, é elevado, elegível para conseguir tal conhecimento. Ou seja, tal percepção ou vivência daquele ensinamento transcendental. Por aí a gente vê a dificuldade. E aí, como que pode progredir nisso? Swami Prabhupada falou, Mahamantra. É na associação dos Bhaktas, recitar
implorando por misericórdia, num tom humilde e tolerante, e também escutar. Só essa maneira. E aí passando as fases para gradualmente chegar em alguma vida nesse nível de controle total dos sentidos, que é uma fase bem, até chegar ao nível de Jiva Goswami. Quem controla os sentidos pode facilmente obter conhecimento da consciência de Krishna. Por que falou isso aqui? Porque os Brahmavadis, ou aqueles que preferem o Brahma impessoal, eles também controlam os sentidos, mas eles não têm prema. Mas eles também controlam os sentidos. Retrai a mente dos objetos materiais, ou seja, eles têm a liberação de coisas materiais, ou seja, já é bem avançado. Mas não é nem Bhakti. Então, por aí a gente pode ver, ter uma ideia do caminho, né? Onde a gente está, o estado de liberação, que é muito na frente, e muito mais na frente é prema. Onde para a liberação começa Bhakti. E aí lá na frente de Bhakti é prema. Mas para ir todos esses estágios, qual que é o mais fácil processo? Mahamantra. Na associação com os devotos, tentando evitar. No começo vai ter sempre as ofensas, mas tentando evitar gradualmente, elas vão diminuindo. A gente pode um dia cantar Namabhas, e aí vai começando a liberar das coisas do mundo material, até cantar sempre Namabhas, se tornar liberado, para depois vir Sudanama. Então, todo esse processo, o mais fácil é através do Mahamantra, escutar, associar com aqueles que estão nesse caminho, o mais fácil processo. Então, por aí a gente pode ter uma noção real da coisa, né? Do caminho que é. E qual que é o método mais fácil para chegar, para percorrer e chegar lá, né? Dúvida aí? Parem. Agyastasra chasra dhanascha samsayatma vinashati nayam lokostina paro nasukham samsayatmana. Porém, Sou eu, Prabhuji? sim, Mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus. Elas caem. Para a alma com dúvidas, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Dentre muitas escrituras reveladas, modelares e autorizadas, o Bhagavad Gita é a melhor. Pessoas que são quase como os animais não têm fé ou conhecimento sobre as escrituras reveladas padrão. E há aqueles que, embora tenham conhecimento das escrituras reveladas ou possam citar passagens delas, não têm verdadeira fé nessas palavras. E mesmo que outros possam ter fé em escrituras como o Bhagavad Gita, e mesmo que outros possam ter... Isso, eles não, mesmo podem ter fé em escrituras como o Gita, eles não acreditam ou... Não acreditam na personalidade de Deus, Shri Krishna, nem o adoram. Essas pessoas não podem situar-se na consciência de Krishna. Elas caem. De todos os acima mencionados, aqueles que não têm fé e sempre são incrédulos não fazem nenhum progresso. Pessoas que não depositam fé em Deus e em sua palavra revelada não se beneficiam neste mundo nem no próximo.
Para elas, não existe nenhuma espécie de felicidade. Devemos, portanto, seguir com fé os princípios das Escrituras reveladas e, desse modo, elevar-nos à plataforma do conhecimento. Somente esse conhecimento irá nos ajudar a promover-nos à plataforma transcendental da compreensão espiritual. Em outras palavras, os incrédulos não têm nenhuma posição na emancipação espiritual. Todos devem, portanto, seguir os passos dos grandes acharyas que estão na sucessão discipular e, desse modo, alcançar o sucesso. Aqueles que não têm fé nas escrituras reveladas, eles vão alcançar felicidade nem nesse mundo, nem no próximo. Eles caem, significa que eles ficam absortos em coisas materiais e esquecem de Deus, esquecem de qualquer prática. Simplesmente vira as costas para Deus e vive a vida como se Deus não existisse e não tivesse nenhum dever nem com a própria alma, nem com Deus, e simplesmente desfrutando do mundo, como se... muita gente fala, o negócio é aproveitar ao máximo, né? Porque depois vou morrer mesmo. Então, aproveitar ao máximo enquanto está vivo, né? Eles falam assim. Mas eles não conseguem ser felizes nem agora e nem na próxima vida. Krishna falou, não há felicidade nem nesse mundo, nem no próximo. Pode ser feliz por um tempo, mas e a velhice chegar, como é que vai fazer? Aí já não consegue mais desfrutar o que desfrutou, e depois doença vem, aí lamentação vem, e aí a morte personificada vem, depois o inferno vem para piorar. Então, que felicidade que teve real nisso? Nenhuma. Nem nesse mundo, pior ainda no próximo. Então, isso Krishna, Deus falando aqui. Isso é a realidade, a gente vê aí. A gente vê na nossa experiência no mundo. Pode ver que isso realmente acontece. Aqueles que não têm fé em nenhuma escritura, não buscam esse caminho, e isso vai passando um tempo, vai ficar na amargura. Estava conversando hoje, muitas vezes resta só falar mal dos outros, da vida dos outros, porque não tem nada dentro. Não tem nenhum progresso interior, então resta só ficar contando os outros, vendo os outros, ou ver notícia, ou ver televisão, ou tomar remédio, ou beber, qualquer outra coisa, simplesmente para esquecer ou para cobrir a própria frustração. Por que pode isso aqui? Ignorantes pessoas sem fé, que duvidam das escrituras reveladas. Muitas vezes é isso. E não só isso, aqueles também que, eu falo aqui, aqueles que podem ter algum conhecimento, podem até citar passagens, mas na verdade não tem fé. É o que a gente vê muito também, até na nossa religião ou linha filosófica, seja o que a gente chame, ou em outras religiões ou linhas filosóficas, pode falar, mas na verdade não tem fé no que fala. E se tivesse, quem que ia fazer o que faz? Trocar as escrituras por um pouco de dinheiro, fazer o que faz e esconder as coisas. Quem que ia fazer isso se tivesse realmente fé? Então é uma prova que faz ou fala, mas não tem fé realmente. Porque se tivesse fé, não ia fazer isso. Então isso é outra coisa. E outro que tem fé nas escrituras, como dito, mas não acreditam em Krishna ou na adoração a Krishna. Esse tem também na nossa linha. No nosso caso, tem fé nas escrituras, mas não acredita que em Krishna, que fala o Gita. Fala no final, Krishna, na verdade, não existe. Ou é um kshatriya, simplesmente. Então, esse também inclui aqui. Então, deve-se seguir os princípios das escrituras reveladas com fé, e então conseguir alcançar a plataforma de conhecimento, que é o quê? Entender que a gente não é o corpo, a alma, conectar a alma com Deus, procurar isso.
e seguir os passos grandes achados, sessão discipular, então obter sucesso. É isso. Uma coisa aí? Quarenta e um. Yoga samyasta karmanam jnana chanchinna samsayam atmam vatam akarmani nibadhanti dhananjaya. Aquele que age em serviço devocional, renunciando aos frutos de suas ações e cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento transcendental, está de fato situado no eu. Assim, ele não está atado às reações do trabalho, ó conquistador de riquezas. Significado: aquele que segue a instrução do Bhagavad Gita, como é transmitida pelo Senhor, a própria personalidade de Deus, livra-se de todas as dúvidas graças ao conhecimento transcendental. Ele, como parte integrante do Senhor, em plena consciência de Krishna, já está estabelecido em conhecimento. Por isso, ele sem dúvida está acima do cativeiro decorrente da ação. Aqui que a consciência de Krishna já está estabelecida em autoconhecimento. Mas é isso. Por outro lado, aquele que pratica serviço devocional, renunciando aos frutos das ações, sem apego aos frutos das ações, que as dúvidas foram removidas pelo conhecimento transcendental, está realmente situado no eu. Não é preso pelas reações do trabalho. Entende que é parte parcela de Deus, fica situado em autoconhecimento, fica além do cativeiro da ação. Quarenta e dois, último verso. Tasmad ajnana sambhutam vritstam jnanasinatmanah chitvainam samsayam yogam attistotista bharata. Portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram em seu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com yoga, ó Bharata, levante-se e lute. Significado: o sistema de yoga ensinado neste capítulo chama-se Sanatana Yoga, ou atividades externas executadas pela entidade viva. Esta yoga divide as ações sacrificatórias em duas categorias. Uma delas é chamada sacrifício dos bens materiais, e a outra, conhecimento do eu, que é atividade espiritual pura. Se o sacrifício dos bens materiais não for empregado para a compreensão espiritual, então este sacrifício torna-se material. Mas aquele que executa estes sacrifícios... Isso aqui é simples, Por exemplo, se a pessoa renuncia a alguma coisa que ganhou,
por exemplo, ganhou na loteria, eu não quero, vou doar para uma casa de caridade. Mas se ela faz aquilo sem o objetivo de progresso material, de progresso espiritual, então aquilo vai ser simplesmente atividade material, igual falou aqui. Isso vai se tornar material. Se ela faz aquilo sem o objetivo de progresso interior, então ela vai, para que aquilo? Ela vai ter algum desejo material, então aquilo não vai levar a ela na próxima plataforma, que é o objetivo real de progresso, que é a plataforma de conhecimento transcendental. Vai ser uma coisa material. Aí se alguém faz alguma atividade desse tipo, caridosa, com o objetivo de progredir em conhecimento espiritual, entender verdades espirituais, aí sim, isso vai fazer ela progredir um passo a mais ali, nesse caminho. Porque isso é niskama karma, e se alguém pratica dessa maneira, vai levar ela para Jnana. Significa que ela vai entender que não é o corpo, que é um passo além. Mas se ela não faz isso para essa compreensão, então vai ser simplesmente uma atividade material. Não vai ter real fruto espiritual, né? Bom, Mas aquele que executa estes sacrifícios com objetivo espiritual ou em serviço devocional faz um sacrifício perfeito. tem muita gente que faz isso, eu vou fazer tal sacrifício, eu vou andar daqui até a Virgem de Aparecida, eu vou a pé. Mas com isso eu quero arrumar um bom emprego. Ou meu parente está doente e tal, eu quero curar ele. Então aquilo está pedindo o quê? Coisa material. Né? Muitas vezes, verdade, hoje em dia, talvez a maioria das vezes é isso. Então esse é o objetivo material. Mas se alguém faz alguma coisa e sabe, entrega aquilo, o resultado, não está pedindo nada, entrega, eu estou fazendo isso para Deus. Então, o que ela está querendo? Uma conexão maior com Deus, com aquela atividade material. Isso vai levar ela adiante. Compreensão espiritual. A partir daqui. Opa, beleza? Vamos no meio da aula aqui. Beleza. Então, isso vai levar ela mais para frente. A compreensão espiritual vai ser benéfica. Vamos lá. Quando chegamos às atividades espirituais, verificamos que elas também se dividem em duas, a saber, compreensão do próprio eu ou da posição constitucional e a verdade referente à suprema personalidade de Deus. Quem segue o caminho do Bhagavad Gita como ele pode muito facilmente entender essas duas importantes divisões do conhecimento espiritual. Ele não sente nenhuma dificuldade em obter conhecimento perfeito de que o eu é parte integrante do Senhor. E essa compreensão é benéfica, pois podem-se, então, compreender facilmente as atividades transcendentais do Senhor. No começo deste capítulo, as atividades transcendentais do Senhor foram mencionadas pelo próprio Senhor Supremo. Quem não entende as instruções do Gita é infiel e deve ser considerado como aquele que usa mal a independência fragmentária que lhe foi concedida pelo Senhor. Aquele que não compreende a verdadeira natureza do Senhor como a eterna, bem-aventurada e onisciente personalidade de Deus, apesar de todas estas instruções, de certo, é o tolo número 1. A ignorância pode ser removida através da aceitação gradual dos princípios da consciência de Krishna. Desperta-se a consciência de Krishna com os diferentes tipos de sacrifícios oferecidos aos semideuses,
sacrifício ao Brahman, sacrifício no celibato, na vida familiar, no controle dos sentidos, na prática da yoga mística, na penitência, na renúncia aos bens materiais, no estudo dos Vedas e na participação na instituição social chamada Varnashram Dharma. Todos estes são conhecidos como sacrifício, e todos eles baseiam-se em ação regulada. Mas o centro de todas essas atividades, o fator mais importante, é a autorrealização. Aquele que busca este objetivo é um verdadeiro estudante do Bhagavad Gita, mas quem duvida da autoridade de Krishna fracassa. Aconselha-se, portanto, que se estude o Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura. Oi? Bhagavad. O Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura, sob a orientação de um mestre espiritual genuíno, oferecendo serviço e rendição. O mestre espiritual autêntico está eternamente na sucessão discipular e, em hipótese alguma, ele se desvia das instruções que o Senhor Supremo transmitiu ao Deus do Sol há milhares de anos, por cujo intermédio as instruções do Bhagavad Gita desceram ao reino terrestre. Deve-se, portanto, seguir o caminho do Bhagavad Gita, como ele é expresso no próprio Gita, e ficar atento às pessoas interesseiras que buscam o engrandecimento pessoal e que desviam os outros do caminho verdadeiro. O Senhor é definitivamente a pessoa suprema, e suas atividades são transcendentais. Quem entende isto é uma pessoa que já começa o seu estudo do Bhagavad Gita numa plataforma liberada. É isso. Assim termina o quarto capítulo. O objetivo de todas essas atividades deve ser o quê? A autorrealização, compreender coisas ou experiências espirituais que estão relacionadas com a alma, não com o corpo, ou mente, ou intelecto. O objetivo dessas atividades deve ser entender, separar a alma, que é o real ser, dos outros corpos sutis e grosseiros. A gente faz isso com esse objetivo, pode ser essas coisas vêm vindo, e aí gradualmente esse conhecimento ou entendimento ou vivência vai vindo, gradualmente vai vindo. Vai ser de uma hora para outra e nem rápido, mas vai vindo, gradualmente vai vindo. Vai sutilizando as coisas e vai vindo gradualmente. Isso que exige determinação e, ao mesmo tempo, paciência. É uma coisa muito sutil. A alma, ao falar, a alma ele compara, na verdade, mas não pode ser comparado. Mas dá só para dar uma noção, fala que a milésima parte da ponta de um fio de cabelo, por exemplo. Então, é extremamente sutil. Então, não é uma coisa... A interiorização deve ser constante e a prática também, aí ao longo de várias vidas, cada vez mais interiorizando para ter essa realização real da coisa, até se tornar liberado e depois Suda Bhakta. É um longo caminho, por esse motivo, é extremamente sutil, a alma é transcendental, né? Mas, ao mesmo tempo, o processo é gratificante no sentido de que vai descobrindo, purificando várias coisas, isso vai, desde o começo, vai trazendo a ausência de coisas ruins e já gera uma paz
Às vezes fala deleite, mas paz significa ausência de coisa ruim. Então gera algum tipo de felicidade, né? Alguém está doente, por exemplo. Se ele melhora, não é que ele está deleitante, ou tá, simplesmente parou de ficar doente, né? Mais ou menos isso. Cada vez mais praticando, a doença da mente e do coração vai diminuindo, a gente tende a ficar mais pacífico. Então o processo é bom desde já por esse motivo. E aí, determinação para continuar cada vez mais firme e, ao mesmo tempo, paciência de saber que é um longo processo de várias vidas. Não importa quantas, e só ir no máximo que puder, sendo honesto sempre, sem duplicidade. Esse é o que importa. Simples, humilde, sem duplicidade. A Krishna dá misericórdia através disso e, na próxima vida, poder continuar e até chegar lá, né? A outra coisa importante falou aqui que ele não deve desviar, ou especular, desviar das instruções do Gita. Isso é outra coisa importante, que misericórdia depende muito disso também, de não desviar das instruções do Gita também. Aceitar como está e tentar experimentar na nossa vida através da vivência individual, mas sempre de acordo com o Gita, sem querer mudar as escrituras, né, ou mudar de acordo com o que a gente pensa, né? A gente vê muito isso, mas isso é condenado aqui nas escrituras. O Swami Prabhupada comentou de novo aqui. Deve seguir como ele é, ele chama Gita como ele é. A gente deve entender como ele é e na hora de falar também como ele é. Na verdade, hoje a mensagem desse Gita como ele é, na verdade, se perdeu justamente por isso. Escondendo coisas do público, muita maioria não quer falar o Gita como ele é e acaba mudando a filosofia. Esse é um dos motivos que o Gita não é falado. Hoje, sistematicamente, quase ninguém quer falar o Gita, né? Porque senão vai expor muita coisa da própria pessoa, né? Tá fazendo coisa errada, só o Prabhupada tá falando diferente, estou expondo eu como seguidor do Swami Prabhupada, então não quer falar o Gita como ele é, né? Porque senão como é que vai fazer? Então, a gente não vê um estudo sistemático do Gita por causa disso, senão vai ter problema. Mas se a gente é honesto, a gente estuda o Gita da maneira como ele é, verso por verso, tenta seguir, fala do jeito que é, e de acordo com a nossa qualificação, que não é muita, mas tentar seguir do jeito que ele é. Isso é importante, porque Krishna vai ver a sinceridade. Não vai ver se está seguindo tudo, se não está, só alma liberada que vai seguir tudo. Vai ver a sinceridade na qual está tentando. E se alguém estiver querendo trocar, aí não tem sinceridade. Então, hoje em dia, no Ocidente sempre foi assim, hoje em dia mais ainda, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É sempre assim. Então, a gente deve fazer o contrário. O Gita está aqui, a gente tenta fazer o que está escrito aqui. Não vai conseguir tudo, principalmente internamente, a gente não é alma liberada, mas do jeito que está aqui é a realidade da coisa, não tem jeito de mudar isso, é Deus que está falando. O caminho só pode ser esse. Então, não tem outra maneira. E não tem outro jeito, né? Na verdade, se a gente for honesto, é simples assim. Mas aí tem duplicidade, aí por isso que Krishna fala que é complicado. Por isso que fala que o processo espiritual é fácil, é ao mesmo tempo complicado. Se a gente é simples assim, o negócio é muito fácil, não tem um segredo. Mas se a gente entra no outro,
não vou ler isso aqui, porque eu fiz isso aqui. Swami Prabhupada nunca falou que yoga é bom, mas no meu tempo vai ter aula de yoga, aí vai trazer mais gente, aí vai ter mais dinheiro, e aí vai ter muito discípulo. Aí se eu ler aqui os comentários do Swami Prabhupada falando que nunca yoga é bom nessa era, que nunca, aí como é que vai fazer? Aí eu vou perder gente, eles vão falar que eu sou farsante, então deixa pra lá o Gita, não vão fazer o estudo dele, que é melhor pular essa parte, e vão fazer de tudo para trazer gente. Ou seja, né, o número ficou maior do que a própria prática individual. Então, como que vai ajudar o outro se a própria prática individual já está toda errada? Então, a gente deve evitar essas coisas, ser honesto com a gente mesmo e depois com os outros. Né? Aí o caminho fica simples, a gente vê que não tem mistério nenhum. O caminho fica simples. Simples, contínuo, tranquilo, e vai progredindo de acordo com a qualificação até o final. E até a próxima vida continuar. Sem desejos materiais de ganhar dinheiro com isso, seguidores, fama, nada disso. Deve ser eliminado. Aí o processo fica mais tranquilo. As ondas no oceano de Samsara fica mais calma. A navegação fica mais... Olha aquela música da Rita Marley. Que a navegação é tranquila. A gente pode ter a navegação tranquila por esse oceano, com Deus ajudando e a gente ajudando ele a nos ajudar, né? Para não atrapalhar. Então, acabou o quarto capítulo. Os 6 primeiros foco em Niskam Karma Yoga. Agora é quinto capítulo. Karma Yoga, ação inconsciente de Krishna. Verso 1. Arjuna Uvacha. Sanyasam karmanam Krishna punadyogam cha samsasi yachreya itayorikam tame bruhi sunishchitam. Arjuna disse: ó Krishna, primeiramente me pedes que renuncie ao trabalho, e depois passas a recomendar o trabalho com devoção. Agora, por favor, dize-me definitivamente qual dos dois é mais benéfico. Significado. Neste quinto capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor diz que o trabalho em serviço devocional é melhor do que a especulação mental árida. O serviço devocional é mais fácil que esta, porque, sendo de natureza transcendental, pode livrar a pessoa de qualquer reação. No segundo capítulo foram explicados o conhecimento preliminar acerca da alma e seu enredamento no corpo material. Nele também foi explicado como livrar-se deste aprisionamento material através de Buddha Yoga, ou serviço devocional. No terceiro capítulo foi dito que a pessoa situada na plataforma de conhecimento já não tem deveres a cumprir. E no quarto capítulo, o Senhor disse a Arjuna que todas as espécies de trabalho sacrificatório culminam em conhecimento. Entretanto, no final do quarto, o Senhor aconselhou a Arjuna que, situando-se em conhecimento perfeito, acordasse e lutasse. Por isso, ao enfatizar ao mesmo tempo a importância do trabalho em devoção e da inação com conhecimento, Krishna deixou Arjuna perplexo e confundiu sua determinação. Arjuna entende que a renúncia com conhecimento envolve a cessação de todas as espécies de trabalho executados como atividades sensoriais. Contudo, se alguém executa trabalho em serviço devocional, então como admitir que houve cessação do trabalho? Em outras palavras, ele pensa que sannyasa, ou renúncia com o conhecimento,
deve ser inteiramente livre de todas as espécies de atividade, pois lhe parece que trabalho e renúncia são incompatíveis. Aparentemente, ele não compreendeu que trabalho com conhecimento pleno não produz reação e, portanto, é o mesmo que inação. Devido a isso, ele pergunta se deve parar de trabalhar completamente ou se deve trabalhar com conhecimento pleno. Quer ver, Krishna deu várias instruções e Arjuna viu, pensou que parece contraditório. Está perguntando qual das duas é mais benéfico para a situação dele. Primeiro falou para renunciar ao trabalho, depois recomendou o trabalho. Aí está perguntando qual das duas é mais benéfico. Primeiro, renuncia o trabalho, depois recomenda o trabalho com devoção. Então aí ele falou qual das duas é mais benéfico, ou seja, pediu para Christian clarificar essa questão. Se tiver essa dúvida. Pensou que renúncia significava ser livre de todos os tipos de atividade, porque trabalho e renúncia parecia ser incompatível. Ele parecia não entender que trabalho em conhecimento não é reativo, não tem fruto, reações. E várias coisas que Krishna falou que é bem filosófica, isso que a Arjuna faz perguntas para ficar mais claro para a gente aqui conseguir compreender. 2, Bhagavan Uvacha. Sannyasa karma yogascha nishayasya karavubho tayostu karma sannyasat karma yogo visishyate. A personalidade de Deus respondeu: a renúncia ao trabalho e o trabalho em devoção são bons para obter a libertação. No entanto, entre os dois, o trabalho em serviço devocional é melhor do que a renúncia ao trabalho. Significado: as atividades fruitivas, a busca pelo prazer dos sentidos, produzem cativeiro material. Enquanto se ocupar em atividades que visam a melhorar o padrão de conforto corpóreo, a pessoa com certeza transmigrará por diferentes classes de corpos, permanecendo assim perpetuamente no cativeiro material. O Srimad Bhagavatam faz a seguinte confirmação disso. Pode ler só a tradução, né, Prabhuji? As pessoas buscam loucamente o gozo dos sentidos e não sabem que seu corpo atual, que é cheio de misérias, é o resultado das atividades fruitivas por elas executadas no passado. Embora seja temporário, este corpo está sempre dando muitos tipos de problemas. Portanto, agir em busca do gozo dos sentidos não é bom. É considerado um fracassado na vida aquele que não faz nenhuma indagação sobre sua verdadeira identidade. Você vê o conceito que a gente tem de fracasso, né? Se alguém não conseguiu um bom emprego, uma boa família, ou uma boa casa, ou comprou um bom carro, o conceito é que a pessoa foi fracassada, né? Mas para o Gita e para Deus, o conceito de fracassado é isso. Aquele que não pergunta, ou questiona, ou indaga sobre a real identidade, o real eu. Para Deus, essa é a pessoa realmente fracassada. Bom, Enquanto não conhecer isso, ele terá que trabalhar para obter resultados fruitivos que lhe possam conceder prazer dos sentidos, e enquanto estiver absorto na consciência do gozo dos sentidos, terá de transmigrar de um corpo a outro.
Embora a mente possa estar absorta em atividades fruitivas, influenciada pela ignorância, é necessário desenvolver amor pelo serviço devocional a Vasudeva. Somente então haverá a oportunidade de livrar-se do cativeiro da existência material. Portanto, guiana, ou conhecimento de que não se é este corpo material, mas sim alma espiritual, não é suficiente para alcançar a libertação. Devemos agir na posição de alma espiritual. Caso contrário, não há como escapar do cativeiro material. Entretanto, a ação em consciência de Krishna não é ação na plataforma fruitiva. As atividades executadas com conhecimento pleno propiciam o progresso rumo ao verdadeiro saber. Sem consciência de Krishna, a mera renúncia às atividades fruitivas não purifica realmente o coração da alma condicionada. Enquanto o coração não estiver purificado, tem-se que trabalhar na plataforma fruitiva. Contudo, o agir em consciência de Krishna automaticamente ajuda a pessoa a eximir-se do resultado da ação fruitiva, e isso a impede de descer à plataforma material. Portanto, a ação em consciência de Krishna é sempre superior à renúncia, pois na renúncia sempre há o risco de cair. A renúncia sem consciência de Krishna é incompleta, como Sri Rupa Goswami confirma em seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Quando pessoas desejosas de alcançar a libertação renunciam o que é relacionado à Suprema Personalidade de Deus, considerando materiais essas coisas, sua renúncia é tida como incompleta. A renúncia é completa quando se tem o conhecimento de que tudo o que existe pertence ao Senhor e que ninguém deve alegar direito de propriedade sobre algo. Todos devem compreender que, na verdade, nada pertence a ninguém. Então, como falar de renúncia? Aquele que sabe que tudo é propriedade de Krishna está sempre situado em renúncia. Já que tudo pertence a Krishna, tudo deve ser empregado no serviço a Krishna. Essa forma perfeita de ação em consciência de Krishna é muito melhor do que qualquer quantidade de renúncia artificial empreendida por um sannyasi da escola Mayavadi. Krishna falou aqui que é melhor o trabalho em serviço devocional é melhor do que a renúncia ao trabalho. Que os impersonalistas renunciam muitas vezes ao trabalho, essa renúncia é incompleta, pensa que tudo é ilusório, então eles renunciam ao trabalho e estudam o Vedanta. Ele falou aqui, Rupa Goswami, renúncia é incompleta, porque na verdade tudo é energia de Krishna. O mundo material também é de energia de Krishna. A energia externa, Bahiranga Shakti, ou Maya Shakti, também é energia de Krishna. Ou seja, veio também de Deus. Então tudo pertence a Ele. Então, real renúncia é ver que tudo pertence a Ele e tudo está servindo Ele de um jeito ou de outro. E deve ser empregado ao serviço dele. Isso é real, completa renúncia. E trabalhando assim, em serviço devocional, é muito melhor do que a incompleta renúncia, renunciar ao trabalho. É melhor agir do que aquele tipo de renúncia. Krishna falou aqui. No caso de Arjuna, era melhor lutar em consciência de Krishna, no próprio dever dele de kshatriya, do que simplesmente abandonar o dever dele ali. Então, isso é importante. Real renúncia é isso. Que tudo é de Krishna, né? É diferente de renúncia dos impersonalistas que vê o mundo como ilusório da renúncia do Vaishnava. Por isso que a gente vê igual o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, às vezes ele pegava carro, apesar de ser bem renunciado, às vezes ele pegava carro para ir pregar e às vezes alguém questionava. Aí ele falava, isso tudo é energia de Deus.
se eu vou falar a mensagem de Deus. E esse carro foi feito também por Deus. Se eu vou usar ele para propagar a mensagem de Deus, a serviço de Deus, qual o problema de usar ele? Que eu não estou usando ele para o meu benefício pessoal. O Vaishnava enxerga o mundo como tudo sendo de Deus, não como tudo sendo ilusório, até porque é uma filosofia deturpada, porque energia externa veio de Deus, o mundo veio da onde? De Deus. Krishna fala no Gita, Aham Sarvasya Prabhava, tudo veio de mim. O mundo material também veio de Deus. Não é que o mundo material está separado de Deus, né? A energia, a potência externa de Deus. Ou seja, também veio dele. Por isso que tem a forma universal, significa a forma, o mundo, o universo material, como a forma universal de Deus, ou seja, não separado de Deus. Ele é temporário. A diferença é essa, são coisas temporárias. Mas também veio de Deus, não está separado de Deus. Então tudo veio dele, deve voltar para ele. E está servindo ele de alguma maneira. Se a gente ajudar no serviço a ele, isso é real renúncia. Enquanto se alguém acha que tudo é ilusório e deve renunciar a tudo, aquilo é incompleta renúncia. Porque falta o conhecimento de que tudo está relacionado com Deus. O Goswami chama de renúncia incompleta. E não é real renúncia. Então nada está... Diz que o entendimento da forma universal leva a gente a entender isso, que tudo vem de Deus, deve voltar para ele e usado a serviço dele. Nada é nosso, tudo é dele. O mundo material também veio de Deus. Então, através desse entendimento, usando nossos sentidos também, também materiais, nossa mão, pé, a gente pode usar a serviço dele. Nosso corpo também veio dele. Elemento terra, água, fogo, ar, também veio dele. Deve ser usado para ele. Fazendo isso, a gente vai purificando, até ter um entendimento que não é esse corpo, mente, vem o entendimento espiritual. Através de usar tudo a serviço dele. Isso é Bhakti Yoga. Não é real Bhakti Yoga, que é a coisa da alma, mas é o processo de Bhakti Yoga regulado para chegar até essa compreensão mais elevada, né? É isso, se alguém tiver alguma coisa aí antes de cantar. Tá bom. Subala ou Vishaka? Esqueci. Quem for revezar aí. Sim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Guru Deva Jaya Guru Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai, Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Shrimad Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai, Vishnu Pad Shrimad Bhakti Vedanta Prabhupada Ki Jai, Shri Rupanuga Gurva Ki Jai, Shri Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Goswami Jiva Goswami Ki Jai, Panchatattva Shri Gaur Hari Ki Jai, Shri Navadvip Dham Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Shri Arjuna Ki Jai, Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai, Shri Bhagavan Singhadev Ki Jai, Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Patit Pavan Nityananda Ram Ki Jai, Those gods the Vatsyavnits Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Nitai Gaur Prem. Hare Hare. Muito obrigado. Hare Krishna. Pranams. Hare Bol.
Haribol.